Oi, eu sou o Jansen. Você que é policial, guarda municipal ou militar das Forças Armadas, preciso de sua atenção para lhe ajudar a superar algumas dúvidas que surgem durante o seu dia a dia profissional. Serão apenas alguns minutos que você investirá, não com dinheiro, mas com sua atenção, a fim de se manter informado e aprimorar a sua atuação profissional. Você sabe muito bem que o Poder Judiciário relaxa boa parte das prisões realizadas no Brasil. Isto ocorre porque uma das funções do Poder Judiciário é a de fiscalizar a correta aplicação da lei e salvaguardar as garantias fundamentais das pessoas. Assim sendo, você, policial, guarda ou militar, é diretamente responsável por eventual manutenção ou relaxamento de uma prisão, tendo em vista que cabe a você, no exercício do poder de polícia, aplicar corretamente a lei, apesar de não terem lhe ensinado a aplicá-la devidamente. Além disso, a sua atuação profissional pode lhe tirar a liberdade, o emprego e a tranquilidade. Não se assuste! Tenho certeza que após assistir este vídeo, você eliminará algumas dúvidas e terá uma melhor atuação em sua atuação operacional, o que resultará na manutenção de sua liberdade, de seu emprego e de sua tranquilidade. Você já se deparou com alguma ocorrência em que teve que efetuar a prisão em flagrante de um militar ou de uma pessoa que detém a prerrogativa de função? Nesta situação, provavelmente você ficou em dúvida de como agir. Já atuou como infiltrado em alguma operação a fim de realizar uma prisão em flagrante? Você sabia que, em alguns casos, a infiltração de agentes é ilegal e, nesta situação, o juiz relaxará a prisão em flagrante colocando seu preso em liberdade? Na maior parte das vezes em que o juiz concede a liberdade a seu preso, isso ocorre devido a falhas cometidas durante a prisão em flagrante ou durante a operação que antecedeu a tal prisão. Os argumentos do advogado de defesa ou da defensoria pública ocorrem muitas vezes a partir das falhas que você, policial, guarda ou militar, comete durante a sua atuação. Você sabe por quanto tempo um indivíduo se mantém em estado de flagrância? Sempre me deparo com alguém me fazendo esta pergunta. Outro dia, um policial comentou comigo, durante uma conversa informal, que o indivíduo somente sai do estado de flagrante após 24 horas. Já ouvi de algumas pessoas que o estado flagrante tem a duração de 48 horas. Em verdade, a Lei Processual Penal e a Lei Processual Penal Militar não definiram o tempo de duração do flagrante. O flagrante pode durar algumas horas e até mesmo vários dias. No caso dos militares, você sabia que em alguns casos é possível prender o seu superior hierárquico? Por exemplo, um soldado prender um sargento ou até mesmo um coronel? Sempre lhe disseram e lhe ensinaram que não se pode prender um superior hierárquico. Isso não é verdade. Há casos em que realmente não se pode prender um superior dentro da esfera militar. Mas também há casos em que, se você não efetuar a prisão de um superior hierárquico, você cometerá uma infração penal ou disciplinar. Ao se realizar uma prisão, seja ela em flagrante, por ordem judicial ou prisão disciplinar militar, o indivíduo a ser preso ou detido sofre restrição apenas na sua liberdade de locomoção, sendo mantidos os seus direitos constitucionais à imagem, à vida privada, à honra, à incolumidade física e à dignidade. Desta forma, é terminantemente proibido submeter tais pessoas a situações vexatórias, sob o risco de o agente responsável pela prisão sofrer sanções pelo eventual cometimento do crime de abuso de autoridade. Por essa razão, para fazer uso das algemas, sempre que se mostrar necessário, conforme determina a súmula vinculante número 11 do STF, o agente deve justificar em seu relatório de ocorrências e no registro policial o porquê fez uso das algemas. Por força de lei, no artigo 284 do Código de Processo Penal e também no artigo 234 do Código de Processo Penal Militar, o uso da força deve ser evitado. Caso tenha que ser feito o uso da força, ele deve ser feito de forma progressiva e em intensidade suficiente para impedir uma resistência ou tentativa de fuga. Por força do artigo 178 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os menores de 18 anos são proibidos de serem conduzidos no compartimento fechado da viatura policial, a chamada gaiola.
Da mesma forma, não se mostra razoável conduzir no compartimento fechado da viatura os detentores de prerrogativa de função, os membros do corpo diplomático e os militares. Antes de irmos adiante com essas questões, precisamos esclarecer alguns pontos relacionados ao tema prisão em flagrante, para que você possa entender melhor sobre o assunto e minimizar eventuais erros de procedimento durante a sua atividade profissional. O que é o flagrante? Flagrante é a visibilidade da infração penal ou penal militar no momento em que está acontecendo ou logo após o seu acontecimento. A prisão em flagrante tem a função de tornar mais eficiente a colheita de informações e a formação da prova em um eventual processo criminal. Qualquer pessoa do povo pode efetuar uma prisão em flagrante. As autoridades policiais e seus agentes, ao se depararem com a incidência de um flagrante, devem efetuar a prisão. Note bem que as autoridades policiais e seus agentes têm o dever, a obrigação de efetuar a prisão em flagrante ao se depararem com um indivíduo em estado de flagrância. Por outro lado, qualquer pessoa do povo que não seja autoridade policial ou agente da autoridade tem a faculdade e não a obrigação de efetuar tal prisão, conforme previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal. Com relação aos crimes militares, vale a mesma regra, a qual é prevista no artigo 243 do Código de Processo Penal Militar. Também é importante lembrarmos da previsão constitucional, no artigo 5º, inciso 61 da Constituição da República, de que, com exceção dos crimes militares e das transgressões disciplinares militares, um indivíduo somente pode ser preso em flagrante ou por ordem expedida por autoridade judiciária competente. Com relação aos crimes militares e às transgressões disciplinares militares, o fato de a Constituição não exigir ordem expedida por autoridade judiciária não significa que a prisão não necessite ser documentada. A administração pública, o que inclui a administração militar, obedece aos princípios da legalidade e da publicidade previstos no artigo 37 caput da Constituição Federal, o que a obriga a ser transparente em suas ações, o que determina a formalização de qualquer restrição da liberdade. Voltamos à prisão em flagrante. Como eu disse no início deste vídeo, o estado de flagrância não possui duração de tempo determinada. De acordo com o artigo 302 do Código de Processo Penal e também no artigo 244 do Código de Processo Penal Militar, caso o autor da infração penal ou penal militar venha a ser encontrado logo após o cometimento da conduta em posse de documentos ou objetos que permitam presumir ser ele o autor da infração, será ainda assim considerado em estado flagrante. Ou, se for encontrado em situação que faça presumir ser ele o autor, também será possível a prisão em flagrante. Nas duas situações, é necessário que a perseguição ou busca se inicie logo após o cometimento da infração penal ou penal militar. Importante destacar que o termo logo após quer dizer alguns minutos depois. Após o início da perseguição ou da busca, o autor estará em flagrante enquanto não forem interrompidas a perseguição e a busca. Isso significa que o estado de flagrante pode durar horas ou dias. Para facilitar, tomemos o seguinte exemplo. Às 15 horas e 10 minutos de uma sexta-feira, policiais militares são acionados pela Central Telefônica 190 a fim de averiguar um assalto em uma agência bancária no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. A primeira viatura da PM chega ao local às 15 horas e 16 minutos e obtém a informação de que os indivíduos, em um total de 6, já haviam empreendido fuga em 2 automóveis e uma motocicleta. Os veículos, um Toyota de cor cinza, um Honda de cor preta e uma motocicleta vermelha, todos tendo ido em direção ao bairro de Botafogo, com malotes contendo a quantia total de R$380 mil. Às 15 horas e 18 minutos, todo o policiamento da redondeza recebe via rádio a informação e as buscas são iniciadas. Às 15 horas e 45 minutos, um indivíduo é abordado em uma blitz conduzindo uma motocicleta vermelha.
Os policiais realizam a revista pessoal e encontram no interior de uma mochila a quantia de R$80 mil em um envelope com o logotipo do banco, além de uma pistola e 3 carregadores contendo munições. Sendo assim, o indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de roubo por se encontrar de posse de objetos que permitiram aos policiais presumirem ser ele um dos envolvidos no assalto ao banco. Enquanto uma equipe se dirigia com o preso para a delegacia de polícia civil, outras equipes policiais continuavam as buscas pelos outros 5 indivíduos. Na delegacia, durante a oitiva do preso, o delegado obteve a informação de que o restante do grupo de assaltantes estava se dirigindo para a cidade de São Paulo e passou tal informação via rádio para todas as equipes policiais. Na rodovia Presidente Dutra, às 20 horas, já no estado de São Paulo, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem em um Toyota de cor cinza e efetuou a prisão em flagrante de 2 indivíduos, os quais, apesar de estarem desarmados, estavam de posse de um malote com o logotipo e o endereço da agência bancária que havia sido assaltada em Copacabana, contendo R$100 mil em espécie. Desta forma, apesar de terem se passado quase 5 horas do início do assalto, os policiais efetuaram a prisão em flagrante e conduziram os 2 indivíduos para a delegacia mais próxima. Na delegacia, durante a oitiva dos 2 indivíduos presos, o delegado apurou que os outros 3 assaltantes se dirigiam para Curitiba, no Paraná. Imediatamente, o delegado entrou em contato com a polícia do Paraná e passou tal informação. No dia seguinte, às 1h40 da madrugada, na cidade de Curitiba, uma equipe de policiais militares realizou uma abordagem a um automóvel Honda de cor preta e, em seu interior, encontraram a quantia de R$80 mil envolvida em elásticos com as inscrições da agência bancária assaltada em Copacabana, além de 3 toucas. No veículo estavam 2 indivíduos, os quais foram presos em flagrante pelo assalto do dia anterior e conduzidos à delegacia policial. Após a oitiva dos 2 assaltantes, não tendo sido possível ao delegado apurar o possível destino do 6º e último assaltante, o delegado declarou em seu relatório o término das buscas. Na segunda-feira, 3 dias após o assalto ocorrido em Copacabana, no Rio de Janeiro, o atendente de uma agência bancária na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, acionou a equipe de segurança do banco e, logo em seguida, uma equipe da Polícia Militar. Fora verificado pelo funcionário do banco, junto ao sistema de informática, que as cédulas entregues por um indivíduo a fim de realizar um depósito bancário na quantia de R$120 mil continham as numerações das cédulas que foram roubadas no assalto ao banco de Copacabana. Os policiais realizaram a prisão do indivíduo e o conduziram para a delegacia de polícia. Ao final dos procedimentos, o delegado lavrou o flagrante. No dia seguinte, durante a realização de audiência de custódia, o juiz acatou o pedido da Defensoria Pública e relaxou a prisão do indivíduo, colocando-o imediatamente em liberdade, sob o argumento de que a prisão ocorreu de forma ilegal, tendo em vista que não mais existia o flagrante. Apenas a quantia em dinheiro fora apreendida por ter indícios de que tinha sido subtraído da agência de Copacabana. Por requisição do Ministério Público, o inquérito policial irá ser instaurado pela Polícia Civil para apurar a participação do indivíduo no assalto, mas tal inquérito ocorrerá com o indivíduo em liberdade. Repare que, com relação à prisão do 6º e último assaltante, o flagrante foi ilegal porque não mais existia estado de flagrância. O estado de flagrância fora interrompido não pelo fato de terem se passado mais de 24 ou 48 horas, e sim por ter o delegado de Curitiba declarado que as buscas tinham sido encerradas. Caso não tivessem sido encerradas as buscas, mesmo após mais de 48 horas do assalto, seria ainda possível ocorrer a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, após realizada, é que possui a duração de 24 horas, já que este é o prazo para que o preso seja apresentado ao juiz a fim de que se avalie a legalidade da prisão em flagrante. Ao avaliar a legalidade da prisão em flagrante, o juiz decidirá pela conversão da prisão em preventiva, pela concessão de liberdade provisória ou pelo relaxamento da prisão. Por isso é que o delegado de polícia ou a autoridade militar, nos casos de crime militar,
após lavrar a prisão em flagrante, deve comunicar imediatamente ao juiz competente e ao MP sobre a prisão em flagrante. Além disso, caso o preso não indique ou não tenha advogado, a comunicação também deve ser feita à Defensoria Pública. Caso não ocorra tal comunicação, a prisão torna-se ilegal, podendo ainda ser caracterizada uma situação de sequestro ou de cárcere privado. Tenho certeza de que em algum momento você já ouviu alguém falar sobre crimes permanentes. Crimes permanentes são aqueles em que a consumação se prolonga no tempo devido à vontade do autor. Exemplos de crimes permanentes: receptação, cárcere privado, sequestro, redução à condição análoga de escravo, ocultação de cadáver. Nestes crimes, enquanto o autor estiver cometendo o delito, ele se encontrará em estado flagrante. Nos crimes permanentes, a consumação pode durar meses e até mesmo vários anos. Desta forma, enquanto o crime estiver sendo consumado, o seu autor estará em estado de flagrância. Além disso, após o autor cessar a consumação do crime, ainda assim estará em estado de flagrância até que se encerrem as buscas ou a perseguição e ele venha a ser encontrado em situação ou de posse de objetos que permitam presumir ser ele o autor do delito. Muito importante atentar para o fato de que existem infrações penais às quais não cabe a realização da prisão em flagrante. É o que ocorre com os chamados crimes habituais. Crimes habituais são aqueles em que a sua consumação ocorre mediante não só uma, mas sim por reiteradas condutas do autor. Por exemplo, o crime de exercício ilegal da medicina, previsto no artigo 282 do Código Penal. Nesta hipótese, segundo a doutrina, não basta que o falso médico seja flagrado realizando uma consulta a um suposto paciente. É necessário que exista uma habitualidade em tal conduta, ou seja, que de forma habitual o falso médico realize consultas. Por isso, em regra, não cabe a prisão em flagrante. Um segundo exemplo, o crime de manutenção de casa de prostituição, previsto no artigo 229 do Código Penal. Por ser um crime habitual, segundo a doutrina majoritária, é necessário que o estabelecimento funcione de forma habitual. Logo, não cabe a prisão em flagrante por ser impossível determinar o momento em que o autor se encontra em flagrante, já que as condutas ocorrem separadamente, cada qual em um determinado momento. O mesmo raciocínio vale para o crime de curandeirismo, previsto no artigo 284 do Código Penal. Agora que você entendeu, o importante é lembrar que não existe flagrante nos chamados crimes habituais. Entraremos agora em um assunto que é prática cultural dentro das corporações e no cotidiano policial e militar, principalmente dos setores de inteligência. Trata-se da chamada ação controlada, a qual ocorre com a atuação do agente infiltrado. A atuação do agente infiltrado, quando ocorre de forma ilegal, torna também ilegal a prisão em flagrante realizada em tal operação. Imaginemos uma situação em que, para realizar uma prisão, um agente de inteligência se finge de usuário de drogas e realiza a compra de 5 papelotes de cocaína. No momento em que o vendedor, o traficante, lhe entrega a mercadoria e recebe o dinheiro, o agente de inteligência realiza a prisão em flagrante do vendedor pela prática do crime de tráfico de entorpecente. A referida prisão somente será legal se for antecedida de uma autorização judicial, conforme previsto no artigo 53, inciso 1, da Lei 11.343 de 2006, a chamada Lei de Drogas. Do contrário, a operação será ilegal e, consequentemente, o flagrante também será ilegal, motivo pelo qual o juiz deverá relaxar a prisão e colocar o indivíduo preso em liberdade. Neste exemplo, ocorreu o chamado flagrante provocado. O flagrante provocado é ilegal pelo fato de ser necessária a atuação do agente de inteligência no cometimento da infração penal. Logo, o agente de inteligência é passível de ser punido por eventual participação na conduta criminosa e, por isso, é necessária uma autorização judicial. A autorização judicial evita a responsabilização penal do agente de inteligência e torna legal a operação e a prisão em flagrante.
Importante destacar que no ordenamento jurídico brasileiro somente existem duas possibilidades para que se realize a infiltração de agentes. A primeira, como no exemplo mencionado, é para a atuação em crimes previstos na Lei de Drogas. A segunda possibilidade é para a atuação em atividades desenvolvidas por organização criminosa, conforme previsto no artigo 10 da Lei 12.850 de 2013, a chamada Lei de Organização Criminosa. Logo, a infiltração de agentes é ilegal, exceto com relação a atividades de organização criminosa e crimes previstos na Lei de Drogas. E nas duas situações, deve ser precedida de autorização judicial. Voltando ao tema prisão, existe o chamado flagrante diferido ou flagrante protelado. Trata-se do adiamento ou do retardamento da realização da prisão em flagrante, com o intuito de colher mais informações ou de que a prisão atinja um número maior de pessoas. Assim como no caso do agente infiltrado, o flagrante diferido ou protelado somente é possível com relação aos crimes previstos na Lei de Drogas e as atividades desenvolvidas por organização criminosa. Importante destacar que, conforme mencionado, para infiltrar um agente, nas hipóteses permitidas em lei, é necessária uma autorização judicial. Mas para retardar ou adiar a prisão em flagrante, a ordem judicial somente é necessária com relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, conforme disposto no artigo 53, inciso 2 da Lei de Drogas. Para retardar ou adiar a prisão em flagrante em atividades desenvolvidas por organização criminosa, basta uma comunicação prévia ao juiz competente, conforme previsto no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa. Outra situação muito corriqueira é quando um determinado local é preparado com o fim de se realizar uma prisão em flagrante. Trata-se do chamado flagrante preparado. O flagrante preparado é considerado ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. Como exemplo, um comerciante, após ter tido por algumas vezes determinadas quantias em dinheiro subtraídas de seu comércio, resolve deixar uma quantia em espécie de R$10.000 no interior do cofre localizado em seu escritório, que fica no segundo andar da loja, com acesso permitido apenas para os funcionários. Propositalmente, ele deixa a porta do cofre aberta, ficando à mostra a quantia no interior do cofre. Os R$10.000 foram divididos no interior do cofre em 10 maços de R$1.000 cada um. Através de uma câmera escondida, o comerciante, junto com 2 policiais civis em serviço, observam atentamente através de um monitor a subtração de um maço de dinheiro com a quantia de R$1.000, sendo subtraída do cofre por uma funcionária e, logo em seguida, realizam a prisão em flagrante desta funcionária. Nesta situação, a prisão em flagrante é ilegal, já que a preparação do ambiente induziu ao cometimento do crime, o que torna o flagrante ilegal, de acordo com a súmula 145 do STF. Existe uma modalidade de flagrante que é plenamente aceita no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se do flagrante esperado. É aquele que, através de informações prévias, os agentes apenas monitoram um determinado local ou um grupo de pessoas e aguardam a ocorrência de uma conduta delituosa para realizar a prisão em flagrante. Note bem que os agentes da operação somente podem realizar o monitoramento, não sendo permitido intervir ou provocar a atividade delituosa, sob o risco de realizar um flagrante preparado ou provocado e tornar ilegal a prisão. Antes de avançarmos em nossa conversa, não podemos deixar de lado o chamado flagrante forjado. Trata-se de outra modalidade ilegal de flagrante. O flagrante forjado ocorre quando é criada uma situação falsa a fim de realizar uma prisão. Um exemplo é a implantação de substância entorpecente ou de arma de fogo em um determinado local. Neste caso, o flagrante é ilegal por não existir crime, caracterizando o chamado flagrante forjado. Situação polêmica é a de prisão envolvendo pessoas detentoras de prerrogativa de foro, como, por exemplo, os parlamentares, juízes e promotores de justiça.
Estas pessoas somente podem ser presas em flagrante pelo cometimento de crime inafiançável ou por ordem de autoridade judicial. A dúvida que surge é: como agir em uma ocorrência em que o autor do suposto delito é uma pessoa com prerrogativa de foro? Antes de mais nada, é importante entendermos que a prisão em flagrante é constituída de 6 etapas. A primeira etapa é a captura, a segunda, a condução coercitiva, a terceira, a audiência preliminar de apresentação e garantias, a quarta etapa, a lavratura do auto de prisão em flagrante, a quinta etapa, o recolhimento ao cárcere e a sexta etapa, a comunicação da prisão ao juiz competente. A primeira etapa, a captura, ocorre com a detenção em flagrante. A segunda etapa, a condução coercitiva, é o deslocamento do detido em flagrante até a delegacia de polícia judiciária ou judiciária militar, em caso de crime militar, para a apreciação do fato pela autoridade policial ou autoridade militar. A terceira etapa, a audiência preliminar de apresentação e garantias, consiste na apuração dos fatos através da oitiva do detido e, se houver, das testemunhas e da vítima. A quarta etapa, a lavratura do auto de prisão em flagrante, é a formalização da primeira, segunda e terceira etapa através de sua documentação e registro. A quinta etapa, o recolhimento ao cárcere, consiste na realização da guarda ou custódia do detido. A sexta etapa se realiza com a comunicação da prisão e do local em que se encontra o preso ao juiz competente. Como você sabe, os detentores de prerrogativa de função somente podem ser presos por ordem judicial ou em flagrante de crime inafiançável. Isso não significa que tais agentes públicos e políticos devam ficar impunes ao cometimento de crimes afiançáveis ou imunes à atuação das forças de segurança. O importante é que você saiba que a prisão em flagrante é o somatório de todas as 6 etapas. A primeira e a segunda etapas, ou seja, a detenção em flagrante e a eventual condução coercitiva, se necessárias, não caracterizam abuso de autoridade ou ilegalidade da prisão. Com relação aos detentores de prerrogativa de função, não serão realizadas a quarta, quinta e sexta etapas da prisão em flagrante. Caso você consiga se certificar que a pessoa detida realmente faz jus à prerrogativa de função, você deve conduzi-la de forma respeitosa à delegacia para esclarecimento do fato junto à autoridade policial, tendo em vista que a sua obrigação, como agente da autoridade policial, é fazer cessar a atividade delituosa e proceder à delegacia para a formalização da ocorrência. Caso exista necessidade de se utilizar algemas e até mesmo o uso progressivo da força para conduzir a pessoa à delegacia, mesmo que ela seja detentora de prerrogativa de função, justifique em seu relatório de ocorrências e no registro policial o porquê precisou utilizar as algemas ou fazer o uso progressivo da força. Sendo assim, ao se deparar com uma ocorrência em que exista o cometimento de um delito de autoria de um agente público ou político, detentor de prerrogativa de função, você deve imediatamente fazer cessar a consumação ou tentativa do delito, já que é sua atribuição, como agente de segurança, preservar a ordem pública. Na delegacia, após a realização do registro de ocorrência, o delegado irá liberar o detido e tomar as providências legais e necessárias para que se inicie uma eventual persecução penal. Com relação aos membros do corpo diplomático, de acordo com normas previstas em tratados e convenções de direito internacional, importante se faz destacar que não só eles, mas também os seus familiares possuem ampla e ilimitada imunidade penal e civil. Isso não significa que devam ficar impunes ao cometimento de crimes e livre de investigações da polícia brasileira. Significa que serão eventualmente processados e punidos pelo respectivo país de origem, o qual poderá utilizar as informações fornecidas pela polícia brasileira. Sendo assim, com relação aos membros do corpo diplomático, não poderão ser presos em flagrantes pelo cometimento de qualquer infração penal ou penal militar. Contudo, sendo necessário e devidamente justificado, poderão ser conduzidos de forma respeitosa à presença da autoridade policial,
a qual tomará providências para o esclarecimento do fato, mas não poderá lavrar o auto de prisão em flagrante. Com relação aos membros do corpo consular, a imunidade penal e civil somente se opera para os atos de ofício, ou seja, aqueles que guardam relação com a função. A imunidade existe somente para os membros do corpo consular, não sendo extensível aos seus familiares. Sendo assim, os membros do corpo consular podem ser presos como qualquer pessoa comum quando praticarem infrações penais ou penais militares que não tenham relação com a função. Para os militares, a proibição de realizar a prisão de superior hierárquico somente se opera de forma absoluta com relação ao cometimento de transgressões disciplinares. Ao surgir o estado de flagrância, qualquer um do povo tem a opção de realizar ou não a prisão. O militar tem a obrigação de realizar a prisão de outro militar, independentemente do grau hierárquico do autor da infração penal ou penal militar. Contudo, é razoável que, ao se tratar de cometimento de crime militar, a lavratura do auto de prisão em flagrante, se possível, seja realizada por militar de grau hierárquico igual ou superior ao do militar preso em flagrante. Assim como na prisão de qualquer pessoa, o militar responsável pela prisão deve justificar em seu relatório de ocorrências e no registro policial o uso das algemas e o uso progressivo da força, quando necessários, bem como justificar a impossibilidade de realizar a condução coercitiva por militar de grau hierárquico igual ou superior ao do preso. Quanto aos menores infratores, ao serem flagrados pela prática de ato infracional, serão apreendidos. Neste caso, o uso de algemas obedece à regra geral, o que significa que somente pode ser feito em caso de necessidade justificada. Por força do artigo 178 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido conduzir menor de 18 anos no compartimento fechado da viatura, a chamada gaiola. Da mesma forma, não se mostra razoável conduzir no compartimento fechado da viatura as pessoas detentoras de prerrogativa de função, os membros do corpo diplomático e, em se tratando de crime militar, os militares, a fim de que não se crie uma situação vexatória. No caso das prisões precedidas de ordem judicial, assim como na prisão em flagrante, devem ser observadas as restrições ao uso de algemas e mantidas as garantias constitucionais do indivíduo, como o direito à imagem, à privacidade e à dignidade. Desta forma, o agente, ao cumprir um mandado de prisão, deve se ater somente ao que determina a ordem judicial. Qualquer ato realizado pelo agente durante o cumprimento da prisão que não esteja expresso no mandado judicial poderá tornar ilegal a prisão, o que refletirá na posterior soltura do indivíduo, bem como em eventual sanção ao agente ou autoridade policial ou militar. Neste sentido, somente se justifica uma eventual incursão em uma residência se no texto do mandado contiver autorização para a entrada em determinado domicílio, já que a ordem de prisão, por si só, não permite que o domicílio seja violado. Um indivíduo tido como foragido, ou seja, o qual possui contra si uma ordem judicial de prisão, não se encontra em flagrante por estar foragido. Não é crime estar foragido. Por isso que é proibido adentrar em domicílio para realizar uma prisão, exceto se o texto do mandado de prisão conceder tal autorização ao agente ou se o indivíduo estiver em flagrante pela prática de algum outro delito. No ordenamento jurídico brasileiro, a única hipótese de prisão civil é devido ao não pagamento de pensão alimentícia. Neste caso, o da prisão civil, não cabe a prisão em flagrante, pelo fato de não existir o cometimento de crime. A prisão civil sempre será precedida de ordem judicial. Outro ponto importante a se considerar é sobre a apresentação espontânea de um indivíduo à presença da autoridade ou de seus agentes. A apresentação espontânea torna desnecessário o uso de algemas, bem como o uso da força. Caso o estado de flagrância tenha sido encerrado, não mais cabe a prisão em flagrante, cabendo à autoridade proceder ao esclarecimento dos fatos e, logo em seguida, liberar o indivíduo se não houver mandado de prisão contra ele. Com relação aos crimes de trânsito,
o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, aduz que, em qualquer caso, a prestação de socorro pelo condutor do veículo, quando possível fazê-la, impede a prisão em flagrante, mas não dispensa o autor do delito de comparecer à presença da autoridade para o esclarecimento dos fatos e a lavratura do termo circunstanciado ou do registro de ocorrência policial. Não esqueça que a maior parte das teses argumentativas utilizadas pela Defensoria Pública ou advogado de defesa são fundamentadas sobre erros de aplicação da lei durante a atuação policial ou atuação militar. Isto deixa claro que você, policial, guarda ou militar, é diretamente responsável pela manutenção ou eventual relaxamento de uma prisão. O sucesso de sua atuação operacional depende também do seu conhecimento jurídico. Espero que este vídeo tenha enriquecido o seu lado profissional. Não esqueça que é muito importante que os seus companheiros de equipe tenham o mesmo conhecimento, pois a ação deles pode refletir diretamente em sua liberdade, em seu emprego e em sua tranquilidade. Muito obrigado pela sua atenção. Permaneça atento no seu dia a dia e tome cuidado com os perigos diários. Até breve. Um forte abraço.